Olá meus amigos, meu nome é Leonardo Garcia e eu estou aqui para falar com vocês sobre o lançamento da 11ª edição do meu livro Código Comentado de Defesa do Consumidor. Nesse ano de 2015 eu fiz toda a atualização da jurisprudência de 2014. Aliás, essa já é uma praxe do meu livro. Colocar a doutrina, a explicação sobre o Código de Defesa do Consumidor juntamente com os entendimentos do STJ e do STF. Eu digo sempre que o Código de Defesa do Consumidor, por ser uma lei principiológica, você não consegue ter uma dimensão completa se você não entende, ou pelo menos não sabe, qual é a jurisprudência que está sendo praticada pelo STJ e do STF. Então, ao final de cada artigo, além do artigo eu já falar um pouquinho sobre a jurisprudência, no final de cada artigo eu coloco os principais entendimentos do STJ e do STF sobre cada artigo. E eu faço uma sistematização de alguns pontos importantes. Por exemplo, no artigo 3º eu coloco a aplicação do CDC. Essa é uma grande questão. Quando que a gente vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor? Quando a gente tiver uma relação de consumo. Então eu coloco para vocês, de maneira bem sistematizada, quadros mostrando quando que o STJ aplica o Código de Defesa do Consumidor e quando ele não vai aplicar, de tal forma que você fique um pouco mais claro, ainda que você não concorde, como eu não concordo com algumas delas, mas que você saiba hoje, pelo Superior Tribunal de Justiça, como que é aplicado o Código de Defesa do Consumidor. Isso vai ajudar muito no seu estudo, na sua atuação do dia a dia, porque você vai ter, com facilidade, você vai poder buscar aquela informação para o seu caso, para a sua petição, para o seu parecer ou para o seu estudo especificamente. Também eu coloco um rol de cláusulas abusivas pela jurisprudência. Nós temos um rol lá do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, mas eu coloco esse rol de acordo com a jurisprudência do STJ. Quais são as cláusulas abusivas que o STJ vem considerando ultimamente? Então isso é importante também, para você identificar hoje como que a jurisprudência tem interpretado o Código de Defesa do Consumidor. Vocês sabem que o artigo 51 do CDC, ele é um código exemplificativo, é um artigo exemplificativo, não é isso? São várias cláusulas abusivas que não vão estar lá. Então, quais são as que o STJ tem interpretado? Então isso é importante a gente também esclarecer. E eu faço também um rol de cláusulas abusivas nos contratos bancários, porque as principais demandas que nós vivemos hoje de consumo, boa parte delas são relacionadas a contratos bancários. Então existe um rol lá de cláusulas abusivas que são consideradas ou não pelo STJ, e também com relação ao plano de saúde, que é um tema bastante relevante aí nos contratos de consumo, tá legal? E faço uma menção específica na questão dos bancos de dados e cadastro de consumidores, né? Exemplo, SPC, Serasa, que torna mais fácil a sua compreensão como que o STJ também tem interpretado o artigo 43. Veja, nós temos um único artigo, que é o artigo 43, que trata sobre bancos de dados, e é importante que você tenha uma dimensão completa de como que a jurisprudência, principalmente o STJ, que é o foco do livro, tem interpretado o artigo 43. Para essa edição, para quem tem a edição de 2014, além dessas novidades jurisprudenciais de 2014, o que eu queria ressaltar como novidade para 2015? Eu inseri um pouquinho a questão do retrocesso. Falo um pouquinho sobre o princípio do não retrocesso. Vocês sabem que há, na verdade, projetos de atualização do CDC tramitando no Senado. Eu, inclusive, estou tendo a honra de assessorar o relator dessa comissão lá no Senado Federal. Estou acompanhando isso dia a dia, inclusive no livro, aliás, 2014 e continuou em 2015, um quadro que vocês acompanham, na verdade, essa atualização. Eu faço o projeto atual dos juristas, né? O projeto da comissão de juristas, e coloco paralelamente qual foi o texto aprovado pelo Senado e faço algumas anotações para que vocês entendam, na verdade, o que aconteceu, né? Por que alguns artigos da comissão de juristas foram alterados, quais foram acrescentados, né? Algum deles, por exemplo, sobre a temática do consumo sustentável. Por exemplo, o consumo sustentável não estava na comissão, um tema que não foi tratado originalmente na comissão de juristas, mas que foi inserida dentro do Senado Federal. Foi até uma sugestão minha e da promotora Sandalen Gruber, né? Aliás, é um tema que eu tenho trabalhado isso lá na PUC de São Paulo. Então, na verdade, para vocês acompanharem esse quadro, a gente continuou na edição de 2015, até porque não houve nenhuma alteração da aprovação
desse relatório. Mas como eu vinha dizendo, então são dois tópicos que eu queria destacar para vocês. Esse princípio do não retrocesso, ou seja, toda essa lei, todas as leis, portarias, enfim, que hoje tentam mitigar ou diminuir a proteção do consumidor, elas não podem ser aceitas. Não podem ser aceitas porque lá no artigo 5º da Constituição, inciso 32, nós temos a defesa do consumidor como garantia, né? E, portanto, direito individual, constitucional, cláusula pétrea. Ou seja, nós não podemos admitir, na verdade, que os avanços que nós temos na defesa do consumidor, e aí inclui também a defesa do meio ambiente, que se fala tanto hoje do princípio do não retrocesso ambiental, nós não podemos então aceitar, na verdade, nenhuma lei hoje, nenhum artigo, nenhuma portaria, enfim, nenhum ato normativo que venha diminuir os direitos do consumidor. Isso foi importante porque nessa esteira que nós estamos hoje aí, com modificações legislativas, é importante reforçar esse princípio. E eu quero destacar, isso é muito importante, eu fiz uma boa alteração no tocante à responsabilidade, porque sempre foi um tema que me incomodou muito, a questão da responsabilidade pelo fato e pelo vício. Na verdade, identificar a responsabilidade pelo fato e pelo vício. Na verdade, analisando a Diretiva 85, eu tive a oportunidade de ter um estudo bem profundo dela lá na PUC em São Paulo, e a gente pôde debater um pouco a Diretiva 85 lá da Comunidade Europeia, e que foi, na verdade, o grande exemplo aí para o Código de Defesa do Consumidor. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor foi inspirado, né, nessa diretiva. E fazendo uma interpretação um pouco dessa diretiva, fazendo uma interpretação do código, eu faço algumas anotações interessantes, espero que vocês gostem, não sei se vocês vão concordar, mas de uma certa forma, para a gente poder definir ou tentar aí uma solução para definir o que seria fato do produto e o que seria vício, né? Fato do produto ou serviço e o que seria vício do produto ou do serviço, né? Para quem ainda não conhece muito o direito do consumidor, isso tem uma importância muito grande. Basta a gente entender o seguinte: quando é fato, nós temos prazos prescricionais. E o prazo prescricional, por exemplo, do Código de Defesa do Consumidor é o artigo 27, que são 5 anos. Ou nós vamos lá para o Código Civil, que a gente vai aplicar prazo de 3 anos ou de 10 anos. A gente vai depender da hipótese, isso eu explico também no livro. Agora, se nós estamos na esfera dos vícios, nós estamos falando, na verdade, de prazos decadenciais, 30 ou 60 dias, artigo 26. Então, isso altera radicalmente a aplicação no caso concreto. Por isso que é importante nós definirmos bem o que é fato e vício. E nessa edição de 2015, eu tento fazer aí um pequeno comentário abordando essa temática, de uma certa forma, tentando definir o que seria fato ou o que seria vício. Uma proposta, na verdade, com base nesse estudo que eu fiz em 2014. Tá legal? Meus amigos, eu acho que é isso. Basicamente, são essas as principais informações dessa edição de 2015. Eu continuo lá com as imagens das publicidades subliminares, né? Meus alunos continuam pedindo, na verdade, que tem um livro que mostre isso, porque às vezes o aluno tem que ficar indo no site para poder buscar essas informações. Eu coloquei isso, na verdade, como anexo aí para vocês, para que vocês tenham um pouquinho dessa noção do que se trata da publicidade subliminar, tá legal? Espero que vocês gostem dessa edição de 2015, foi feito com muito carinho aí para vocês. Eu mudei um pouquinho a capa, vocês estão vendo aí no site, né? A capa agora é amarela, para identificar essa edição de 2015, tá legal? Grande abraço, fiquem com Deus, tamo junto!